Oi gente, eu sou o professor Pedro Avilés. E eu sou o professor Felipe Hart. Nós somos professores de Karatê da Fundação Assis Chateaubriand. E hoje, dia 25 de outubro, nós comemoramos o Dia Mundial do Karatê. E para esse dia tão especial, preparamos um vídeo contando um pouco sobre a história dessa grandiosa arte marcial. Para falar sobre a história do Karatê, a gente precisa voltar lá atrás no tempo para contar um pouco sobre a cultura da época, bem como falar sobre a linguagem, geografia, várias outras coisas. O Karatê é mais do que somente um esporte, onde se busca a vitória através de competições ou a evolução através das graduações. Ele foi criado como uma arte marcial milenar, com o objetivo de usar os braços e as pernas, usar o seu próprio corpo, como forma de se defender de ameaças. Através do treinamento se desenvolve força, resistência, equilíbrio, coordenação motora, bem como contribui na formação do caráter e no fortalecimento da nossa mente, e com isso conseguirmos atingir os nossos objetivos na vida. Existe um mandamento no Karatê que diz: o Karatê trará bons frutos quando associado à vida cotidiana. A história nos mostra que os povos naturalmente tendem a desenvolver uma forma de se defender, de defender a sua comunidade, como temos o exemplo dos exércitos, as forças armadas. A ilha de Okinawa fica localizada ao sul do Japão e, como os outros países, também buscou desenvolver essa forma de autodefesa e de defesa pessoal. Em Okinawa, as lutas desarmadas foram desenvolvidas por muito tempo em segredo, devido aos fidalgos japoneses, que conquistaram a ilha, proibirem seus súditos de carregarem armas. Antes de ser conhecido como Karatê, essa arte marcial era chamada de Toji, que significa mãos chinesas. Isso devido à grande influência da China sobre a ilha de Okinawa, que depois foi tomada pelos japoneses. Os mestres, na época, se reuniam e trocavam experiências, treinavam juntos e desenvolviam suas técnicas, até que o mestre Anko Itosu começou a desenvolver padrões de técnicas, os kata, com o objetivo de ensinar o karatê para toda a comunidade, bem como para as crianças. Através disso, ele fez vários esforços para conseguir difundir o karatê por todo o Japão, realizando apresentações, mostrando suas técnicas e mostrando também a capacidade física dos praticantes, que impressionava inclusive os recrutadores do exército japonês. Depois de certo tempo, com a ajuda do mestre Gishin Funakoshi, o karatê finalmente foi levado ao Japão continental, através de uma apresentação que eles fizeram para um outro grande mestre que tinha bastante influência na política japonesa. Este mestre é conhecido como o fundador do judô, Jigoro Kano. O sensei Jigoro Kano e Gishin Funakoshi se tornaram muito amigos, e juntos eles conseguiram difundir o karatê por todo o Japão. Mas para isso eles precisavam romper todos os laços que o karatê ainda mantinha com a China. Então o nome saiu de Toji, mãos chinesas, para caminho das mãos vazias, Karate-do, incluindo-se a partícula do, que traz referência a conceitos filosóficos e não apenas físicos e técnicos do karatê. No dia 18 de junho de 1908, chega à costa brasileira, mais especificamente em Santos, São Paulo, um navio chamado Kasato Maru, trazendo muitos imigrantes japoneses. Durante muitos anos, esses imigrantes japoneses ensinaram a arte das mãos vazias, ou Karate-do, para os jovens japoneses e para os poucos brasileiros que tinham interesse em aprender. Até então, o Karate-do ele era desenvolvido informalmente no Brasil. Somente em 1955 é que o mestre Mitsusuke Harada organizou a primeira academia oficial no Brasil, que ficava localizada no centro da capital paulista. Seguindo seu exemplo, outros japoneses, outros mestres que também desembarcaram nesse mesmo navio, resolveram abrir academias pelo Brasil afora. Como temos o exemplo do mestre Juichi Sagara, em São Paulo, Yasutaka Tanaka e Sadamu Uryu, no Rio de Janeiro, o Higashino, em Brasília, e o Eisuko Oishi, na Bahia, dentre outros que tiveram também. Em 1949, voltando um pouco agora ao Japão, Funakoshi, juntamente com alguns dos seus discípulos, fundaram a Nihon Karate Kyokai, hoje muito conhecida como a Associação Japonesa de Karatê, ou AJKA, dando início assim a uma era das organizações no Karatê, promovendo a divulgação da arte, o encontro entre os praticantes
e até mesmo eventos competitivos. E aí, devido à grande popularidade global do karatê como esporte, a formação de uma federação internacional de karatê tornou-se necessária. Sendo assim, em 1970 foi criada a União Mundial das Organizações de Karatê, conhecida como VUCO. E em 1993, a WKF, ou a Federação de Karatê Mundial, absorveu a antiga VUCO, adaptando-se às regras recomendadas pelo Comitê Olímpico Internacional, sendo assim reconhecida em caráter definitivo como a Federação Mundial dirigente da modalidade de karatê, no ano de 1993, e que até hoje continua sendo a federação responsável, que está nos Jogos Olímpicos de 2020, dentre outras competições oficiais. No Brasil, a WKF ela é representada pela Confederação Brasileira de Karatê, a CBK, que é representada por 26 entidades estaduais e pelo Distrito Federal, e vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro, ao COB, tendo sido fundada em 1987. O primeiro Campeonato Brasileiro de Karatê foi realizado no estado do Rio de Janeiro, no ginásio de esportes do Botafogo, Futebol e Regatas, no ano de 1969. Essa competição ela foi organizada pela Confederação Brasileira de Pugilismo através do Departamento de Karatê. Hoje, o Brasil é o atual campeão das Américas, tanto nas categorias de base como na categoria principal, e aparece também entre os 5 primeiros países no ranking mundial. O Karatê se tornou muito conhecido e apreciado por ser um esporte que, além dos benefícios físicos, ajuda com a disciplina, o autoconhecimento, a autoestima, formação moral, além de buscar sempre uma evolução e trazer paz de espírito. E você aí, está esperando o quê para procurar uma academia e iniciar a sua caminhada nessa nobre arte? Os